Em seguida, partir para a instalação da comissão. Projeto de lei do Senado, número 240 de 2014, não terminativo. Disciplina no programa de aquisição de alimentos. Qual item, presidente? Autoria, senadora Ana Rita. Relatoria, senador Rodolfo. É item 14. Opa. Concedo a palavra ao senador Rodolfo Rodrigues, preletor do relatório, que não se encontra ainda, mas ele autorizou, o senador Sérgio Petecão, que o senador João Capiberibe faça a leitura do seu relatório. Não, 14. Capi ou... Eu que fiz confusão. Senador João Capiberibe. Ok. Vossa Excelência fará a leitura do próximo. Depois a senadora Regina tem a mesma função, mas de um outro projeto, naturalmente. Senão ia ficar os três no mesmo projeto pela confusão que eu fiz aqui. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, vem ao exame da Comissão de Direitos Humanos, legislação participativa, o projeto de lei do Senado, PLS número 240 de 2014, de autoria da senadora Ana Rita, que foi presidente da nossa comissão. Exatamente, grande senadora Ana Rita. Que fez um belíssimo trabalho. A iniciativa busca consolidar os instrumentos normativos que dispõem sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, bem como prover a estruturação formal das ações que o integram. A proposição contém 30 artigos e inspirou-se no substitutivo do deputado Luiz Couto ao projeto de lei número 6.680 de 2009, em trâmite na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. A autora justifica o projeto com o argumento da necessidade de aperfeiçoar e cristalizar na lei o sucesso das medidas adotadas pelo governo federal na execução do programa, instituído pelo artigo 19 da Lei número 10.696, de 2 de julho de 2003. Encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, e da Agricultura e Reforma Agrária, CRA, cabendo a última o exame terminativo, o projeto não recebeu emendas. Na análise do projeto, compete à CDH, nos termos do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre proposições que tratam de garantias e promoção dos direitos humanos. Esse é o caso do PLS número 240 de 2014, que foca nos temas da segurança alimentar, da agricultura familiar e do combate à pobreza no campo. Sobre a ótica material, pode-se afirmar que o PLS 240 de 2004 guarda consonância com a lei maior. Sua razão de ser é aperfeiçoar uma importante ação governamental de combate à fome, a distribuição de alimentos adquiridos no âmbito do PA em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Segundo o projeto, a doação dos alimentos será efetivada por intermédio das entidades socioassistenciais, de centros de referência de assistência social, de unidade da rede de ensino atendida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e outros programas e ações, inclusive de natureza humanitária. O projeto tem ainda o mérito de incentivar a agricultura familiar e de buscar promover a inclusão econômica e social no campo. Nesse sentido, lembramos que a FAO elegeu 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar. No Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro do ano passado, a Organização Internacional destacou a importância da agricultura familiar por sua contribuição para erradicar a fome, garantir a segurança alimentar e proteger o meio ambiente. Em suma, senhor presidente, a proposição consegue articular ações governamentais em diversas frentes, desde a disponibilidade de alimentos nutritivos em quantidades necessárias à assistência da população até a garantia do acesso a esses alimentos, mantidos os preços em patamares justos, isso sem negligenciar a questão da sustentabilidade. O PLS número 240 de 2014, portanto, é meritório, mas exige alguns aperfeiçoamentos para afastar quaisquer laivas de inobservância dos preceitos da constitucionalidade e da juridicidade. Nessa direção, identificamos a necessidade de apresentar emendas para evitar o risco de incursão em matéria de iniciativa exclusiva
do Poder Executivo e, por isso, apresentamos ajuste ao artigo 14 da proposição. No que tange à juridicidade, também se apresenta como indispensável registrar a revogação do dispositivo trazido pelo projeto e já contido em outros diplomas legais, de maneira a evitar a duplicidade de disciplinamento da mesma matéria, visando observar as normas constantes da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que traz as regras para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Identificamos a necessidade de ajustes relacionados à técnica legislativa, com o objetivo de corrigir a redação de alguns dispositivos e de obedecer à padronização exigida na elaboração dos textos legais. Vamos ao voto, senhor presidente. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 240, de 2014, com as emendas a seguir. Dá-se ao artigo 4º do projeto de lei do Senado número 240, de 2014, a seguinte redação. Artigo 4º. Nas operações de aquisição de alimentos, o grupo gestor dará prioridade de atendimento às agricultoras familiares, aos jovens e às famílias residentes nos municípios com menor índice de desenvolvimento humano. A segunda emenda, dá-se ao artigo 14 do projeto de lei do Senado, número 240, de 2014, a seguinte redação. Artigo 14. A execução do PAA, quando descentralizada, poderá ser realizada mediante adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da assinatura do respectivo termo a ser firmado com a União. A terceira emenda, dá-se ao artigo 28 do projeto de lei do Senado, número 240, de 2014, a seguinte redação. O artigo 28. Artigo 28. Ficam revogados os artigos 19 da Lei número 10.696, de 2 de julho de 2003, e o artigo 11 da Lei número 11.718, de 20 de junho de 2008. A quarta emenda, dá-se ao artigo 29 do projeto de lei do Senado, número 240, de 2014, a seguinte redação. Artigo 29. Fica revogado o capítulo 3º do Programa de Aquisição de Alimentos, compreendendo os artigos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei número 12.512, de 14 de outubro de 2011. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto com 4 emendas que apresenta. Aqueles que aprovam, permanecem e se encontram. Aprovado. O projeto segue para